Boa noite. Hoje é a última live da nossa maratona, recebendo uma pessoa super especial, Marina Simeão, para falar sobre turismo criativo. Essas lives foram todas organizadas com o objetivo da gente trocar bastante conhecimento, trocar vivências, experiências e inspirar todos nesse momento que não está nada fácil, né? Inventar. Chegou a Marina, mais um minutinho para ela estar aparecendo também. Ei, tudo Olá! bem? Que coisa boa Tudo te ver de jóia! novo. Pois é, Olha, só quanto tempo, faltou me né? mandar o pão de queijo. Não, mas esse vai, pode ficar tranquila. Gente, Em porque olha, eu breve tá tive. aí, mas o ideal é você vir aqui comer o pão de queijo, né? Pois é. Olha, com essas lives eu falei com tanta gente legal, eu vi tanta coisa bonita, que acho que a hora que acabar esse isolamento, eu vou arrumar a mala, vender a casa e vou sair por aí. Porque é tanta coisa Ah, linda eu que a acho que gente você não devia. conhece, né? Que a gente não Pois é, sabe, e conversando e trocando assim, você vê cada canto lindo que tem nesse Brasil, né? Sei não se não compra um motorhome exatamente. e sai por aí. Eu Olha, estava vontade não falta não, viu? Estava pensando hoje, acho que a gente se conheceu foi no primeiro curso de cidades criativas que a Ana Carla fez no SEMEC, né? Que tinha o quê? Foi. Umas 10 pessoas. Hoje, qualquer coisa que a É, Ana éramos umas faz, 10, 12, eu acho. É, isso. Hoje, qualquer coisa que a Ana faz dá um monte. Naquela época não tá fazia. fila de espera, né? Muito Não, legal. uma super fila de espera. Foi quando fizemos, eu e Denise, fizemos o curso. Isso, a Denise também. Eu não vi mais a Denise, ela está bem? Está tudo bem com ela? Ela não está no Denise turismo? tirou o ano sabático. Não, ela tirou o Ah, ano sabático agora. Aí tá fazendo curso de gastronomia. ai, que Tá indo delícia! Mais fazer um motivo para ir gastronomia. para Minas. Pois é, Ó, muito bom. querida. Tá precisando visitar a gente de novo mesmo. Ah, eu tô. Ó, já tem uma galerinha aí entrando. Primeiro, eu quero te Uhum. agradecer muito por você ter aceitado encerrar a nossa maratona hoje, assim, com uma pessoa tão especial. Eu tenho um carinho imenso por Obrigada. você, pelo tempo que a gente se conhece, por aquele encontro delicioso que foi lá na Bienal de Design, foi, né? Foi muito legal. Foi. E eu gostaria muito que você mesma se apresentasse, porque você também tem um daqueles currículos que viram várias páginas, sabe? Então, melhor mesmo você se apresentar. Ai, que vergonha. Imagina! Bom, mas vamos lá. Primeiro te agradecer, né, Elvio? Porque você sabe que eu acho que a gente compartilha essa paixão, né, por falar de economia criativa e de procurar fazer com que a criatividade seja cada vez mais uma ferramenta de transformação no país e para quem a gente está perto, os territórios que a gente trabalha. E, bom, eu sou mineira, né? Eu acho que já todo mundo já deu para perceber, Já percebeu. né? Eu brinco que eu sou mineira de coração, mas eu sou meio do mundo, de alma. Eu acho que quanto mais eu puder conhecer, eu acho que mais eu vou gostar e principalmente mais ainda vou gostar de voltar para casa, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa contradição quando a gente gosta de viajar um bocadinho. É, bom, eu sou turismóloga de formação, formei aqui em Belo Horizonte mesmo, na PUC. Sou da segunda turma da PUC, inclusive. Eu acho que hoje, nossa, hoje, quer ver, eu faço 20 anos praticamente de turismo esse ano. Já posso falar que mais da metade da minha vida eu estou no turismo. Passei esse Bela barco. caminhada. Bela caminhada. Pois é. E aí, bom, eu E tem essa formei, cara de depois que eu menina, comecei. me dá essa receita. Ah, Essa cara de nada, garotinha. já tem, ó, anti-ruga já tá aqui na alta já. Mas eu comecei, logo depois que eu comecei a trabalhar, eu brinco que eu tenho algumas gurus assim na vida, sabe? E uma delas é a Fátima Trópia, que foi a primeira pessoa, uma palestra que eu assisti dela foi que me deu a luz do que eu queria fazer no turismo, porque eu sabia tudo que eu não queria. E aí o que eu Uhum. queria estava difícil de encontrar, e aí foi quando eu conheci o que era de fato as propostas de planejamento turístico, de fomentar mesmo o negócio em território, de transformação através do turismo. Então ela foi a primeira guru assim que eu tive, e até hoje eu perturbo ela direto, coitada. Virou uma grande amiga, mas eu continuo perturbando.
E aí, à medida que eu fui trabalhando, meu primeiro trabalho no turismo, já formada, foi no programa da Estrada Real, quando a Uhum. gente começou com um projeto, na época chamava de produção associada ao turismo, que era trabalhar exatamente com produtos, modos de fazer e fazer com que aquilo fosse visível para o turista. E na época a gente começou a trabalhar com queijo, cachaça, artesanato e joias. E eu lembro que naquela época, isso foi 2003, 2004, mais ou menos, na hora que a gente ia visitar os alambiques para falar que ia transformar aquilo ali num ponto de visitação turística, ia visitar a produção de queijo, o povo ria da minha cara. Não, menina, você tá doida. Ninguém vai vir aqui para conhecer a produção de queijo, muito menos de cachaça. Ninguém quer saber como é que faz o artesanato, e a gente insistindo. E aí saíram alguns roteiros naquela época. Tem alguns produtores de cachaça daquela época que até hoje tem o roteiro, né, funcionando, recebem visitação, então isso é uma coisa bem legal. E aí eu fui me especializando nessa questão de formatar produtos e roteiros e trabalhar mesmo o turismo como um processo de transformação. Só que foi chegando uma época que a gente foi vendo que, pelo menos no turismo, né, no Brasil, como é muito recente, tudo que a gente faz aqui, né, a gente está falando de turismo em âmbito profissional no Brasil, não tem 50 anos praticamente, então a gente está aprendendo muito ainda. E aí eu lembro que a gente ainda tem alguns modismos, né, que pegam no turismo e aí vira aquela fase. Então teve uma fase que foi a municipalização do turismo, depois vieram outras atividades, aí teve uma época a moda era fazer formatação de produtos e roteiros, e aí a gente vem passando por alguns ciclos desse tipo. E eu fui vendo que as coisas estavam ficando muito iguais. Eu ficava, gente, não é, tem alguma coisa faltando nisso aí. E esse faltando, a gente ficava tentando entender o que a gente podia trazer a mais para o turismo de fato ser esse processo de transformação. Porque o que a gente via muito, o que a gente conseguia entender, era que quando a gente trabalhava com a formatação de produto e tudo, a gente conseguia trazer, e a gente trabalhava com o olhar da produção social, então envolvendo esses outros atores que normalmente não eram envolvidos no turismo, a gente conseguia perceber que aquilo ali era o que dava pegada legal, que dava a diferença do trabalho que a gente estava fazendo. E aí, como né, eu tenho uma empresa né, com a Denise de consultoria, a empresa está suspensa agora por causa das outras atividades que a gente está fazendo. E aí, quando nós começamos a trabalhar, a gente foi fazer participamos da seleção do Sebrae, para ser consultoras do Sebrae, e foi quando eu tive contato pela primeira vez com a economia criativa. E foi a primeira vez que eu escutei o nome da outra guru, que foi a Ana Carla Fonseca, né? Que aí a Cainha, coitada, foi a outra que eu comecei a perturbar constantemente. E aí, nessa época, Mas a eu gente acho que começou a estudar. ela adora essas filhas que incomodam o tempo. Exatamente. E aí eu lembro que eu comecei a estudar, então, o que era cidade criativa, economia criativa, e foi quando deu o estalo, eu falei, não, gente, é isso. Isso aqui, de Uhum. alguma forma, é o que vai conseguir transformar, o que vai conseguir trazer esse diferencial para a atividade turística. E assim, e também é um tema muito recente, né? No Brasil a gente fala de economia criativa, não tem nem 20 anos ainda. Em E aí 2004, né, que foi trazido pelo Vitor, por aí, é de 16 anos. foi. É, Não tem muita coisa, né? Então, assim, a gente está aprendendo da mesma forma. E eu acho que a gente gosta de pegar a coisa que está começando, né, Helga? nós Não é chegamos no por começo, isso? né, mais ou menos, No começo porque das foi coisas? 2006 a Ana Carla lançou o livro, né, Foi. porque ela esteve lá com o Hoskins, né, em Londres, e também se apaixonou pelo tema, da mesma Isso. forma que nós, né, que ela lançou o primeiro livro, foi 2006 que a conheci. E aí o assunto começou a entrar mais na pauta, né, com essas atividades que a Cainha acabou estimulando, né. Exatamente. E eu fui começar, a gente começou a ter contato aqui, eu pelo menos em Minas, eu escutei a primeira vez falar de economia criativa em 2009, 2010 mais ou menos, que foi quando eu fiz esse processo de seleção para ser consultora do Sebrae, para as áreas de cultura e turismo, né, na época de desenvolvimento territorial. E aí, quando eu comecei a estudar, porque a gente sempre ficava muito numa defesa do artesanato, das atividades culturais e tudo dentro da atividade turística também. Só que sempre ficava aquele discurso de, não, isso é para ajudar, não, vamos lá porque o pessoal é legal. Não, mas a gente via que tinha qualidade, era trabalho, era dedicação. Então, não é uma coisa para falar porque você é gente boa, é porque você está fazendo um serviço de qualidade, merece ser reconhecido por isso, remunerado por isso e tudo mais.
E aí, quando a gente começou, então, a estudar, a gente viu, então, a primeira vez, né, a questão da economia criativa e tudo, a gente foi procurando cursos, né, para ver o que a gente conseguia fazer. Aí fiz uma especialização primeiro na Universidade de Córdoba, foi uma em cidades criativas, e aí foi a primeira vez que eu consegui destrinchar um pouco mais o tema, e aí Você fui fez o curso conhecendo um pouco. com a Elisa Belém? Você fez o curso em Córdoba com a Elisa Belém? Fui, com a Belém. Com a É, Belém, mas aí ela é uma Belém já foi em simpatia, né? Madrid, quando eu fui para o mestrado. E a Belém foi muito engraçado, porque assim, eu fui uma vez de férias, eu sempre, depois que eu formei, o que aconteceu? Eu formei e entrei para especialização. Comecei a trabalhar, aí fui fazendo mais algumas especializações nesse período. E aí eu sempre tive vontade de morar fora, né, de estudar fora, eu não tinha conseguido fazer isso antes, né, nem na época da faculdade, nem na época do colégio, não tinha grana e tal. E aí, quando eu formei, eu falei, gente, eu tenho que esperar um pouco até para eu saber o que, que de fato eu quero fazer de pós, né, de mestrado e tudo mais. E aí, quando eu descobri a economia criativa, eu falei, é isso. É isso que eu quero mexer, nessa linha que eu quero trabalhar, então é isso que eu quero estudar mais. E aí, fui procurando os cursos que existiam, e o melhor de todos que eu tinha encontrado até então era um na Universidade de Queensland, na Austrália. Só que, assim, completamente fora da minha realidade, pelos valores, eu não tinha mais direito à bolsa, enfim. E aí, aí depois veio o curso lá em Madrid, na Universidade na Rei Juan Carlos, com a Belém. E aí eu já tinha marcado minhas férias, eu fui estudar espanhol uma vez, e nessa ida para estudar espanhol, eu resolvi passar na universidade, liguei na cara de pau para Belém, assim, e mandei uma mensagem para ela perguntando se eu podia ir lá, conhecer, conversar e tal, saber como é que o curso funcionava. E ela me recebeu super bem, aí conversei com ela e brinquei, né? Falei assim, não, tá, mas e aí, como é que eu faço processo seletivo para entrar? Falei, não, por mim você já entrou, aqui era uma entrevista. Agora é mandar documentação. Eu falei, Ai, que ela falou, maravilha! agora você manda documentação. Eu falei, então, não, porque você está interessado, você despencou aqui, minimamente interessado, eu sei que você tá. E aí aconteceu isso, eu voltei, né, me preparei, fiquei 2 anos aí mais para poder juntar mais uma grana e tudo, e aí continuei estudando aqui, trabalhando e tudo mais. E aí foi quando, nesse meio tempo, foi quando eu comecei a trabalhar também com gastronomia, né? Voltei a trabalhar as questões dos roteiros gastronômicos, políticas públicas voltadas para gastronomia e tudo. E aí depois eu fui fazer o mestrado. E aí quando eu fui para lá, foi um pouco, né? Quando eu fui para lá para estudar, e aí eu resolvi, fiquei imersa mesmo no curso, estudei pra caramba, fiz tudo que eu podia, estágio, monitoria, tudo que tinha direito. E aí foi também quando eu conheci o termo, né, turismo criativo, um pouquinho antes de eu ir. E aí, para mim, foi quando parece que as peças todas se encaixaram. Uhum. Né? Então, entrou a questão, né, do turismo, que era o que eu queria fazer, com a economia criativa, o tema de cidades criativas e o turismo criativo. Porque existe uma discussão, tá, o turismo é uma atividade da economia criativa, não é, e tudo, né? E é uma discussão muito grande. Eu, particularmente, não acho que o turismo seja uma atividade de economia criativa. Eu acho que ele se beneficia da economia criativa, dos setores criativos, ele vira uma vitrine para isso. Mas eu não vejo como, igual as pessoas colocam na caixinha direto, sabe, da economia criativa. Eu acho que o turismo ele não está nessa caixinha, eu acho que ele está na caixinha do lado, digamos assim. Ele é apoiador e ele sobrevive também em função das atividades dos setores criativos, à medida que eles absorvem, né, viram ali produtos turísticos também, e são diferenciais para os territórios, para os destinos turísticos para a gente trabalhar. É E que eu aí acho, fui, posso fazer um vínculozinho? Eu, às lógico, vezes, eu também faço isso, de vez em quando coloco na caixinha, mas por uma questão muito simples, Marina. As pessoas estão tendo muita dificuldade para entender a economia criativa, justamente porque é uma coisa nova. Então, assim, a gente bota na caixinha, mas depois destrincha, sabe? Porque, na verdade, é um conceito, é uma nova economia que beneficia tudo isso. Então, é uma forma apenas de tornar o diálogo mais próximo, sabe? Mas eu concordo exatamente. contigo, são atividades que beneficiam. Mas aí, se você. Já a economia criativa é difícil. Se você encher de layers, vai ficar mais difícil do pessoal entender ainda. Né? Com Mas nós temos certeza. mais um criativo nos acompanhando. O Décio Coutinho está aí, viu? Ah, o Décio entrou? Ah, um beijo, Então, Décio. Saudades de você. Mas é engraçado, porque assim, eu lembro quando a gente começou, quando eu comecei a estudar, né, economia criativa e tudo, e aí, para mim, o principal, eu acho que para mim o principal estalo que me deu foi ali eu entendi e consegui
começar a fazer as conexões que eu precisava para o turismo ser também compreendido como uma área de desenvolvimento econômico, sabe? Como estratégia para o desenvolvimento econômico. Porque quando a gente fala dos municípios, por exemplo, muitas vezes a gente escuta que o turismo não é uma prioridade porque turista não dá voto, né? Normalmente o turista é de fora, então quem dá voto é o morador. E Tem gente isso do é uma visão Maranhão. totalmente deturpada. Agora que eu vi também, que bacana. Agora, isso é uma visão totalmente deturpada, porque a gente tem que entender o turismo enquanto desenvolvimento econômico. Enquanto a gente não entender dessa forma, a gente vai continuar patinando na atividade turística no Brasil. Então, é estratégia de desenvolvimento, precisa ser trabalhado como tal, precisa ter atenção no sentido de virar mesmo eu fico brincando que é uma questão de alto gabinete, tem que ir para a linha superior mesmo, na tomada de decisão, tem que ser entendido enquanto setor. A mesma coisa com a economia, com setores criativos como um todo, né? A gente tem ali, eu fico brincando que para mim a referência principal é na hora que a gente abre o jornal e você tem, você tem um caderno de cultura, um caderno de turismo, não vejo o menor problema, eu acho que é extremamente necessário. Mas eu acho que o tema turismo, cultura, setor criativo, criatividade tem também que estar no caderno de economia e no caderno de política. Mas a gente conseguir esse gancho, a gente faz a diferença. Eu também defendo que é uma estratégia de gabinete, não é uma caixinha da cultura ou a caixinha é uma estratégia econômica para a cidade, para o território, né? Então é uma estratégia de gabinete mesmo, de prefeitura, de plano diretor e tudo mais, né? Mas a gente não está conseguindo ainda essa aceitação, essa conscientização, né? Mas vamos chegar lá. Com certeza. Eu acho que assim, pelo menos o que eu tenho observado aqui em Minas, principalmente, o termo já ficou mais popular. Então, agora a gente vê mais gente falando do assunto, a gente vê mais, tanto assim no ambiente público quanto na iniciativa privada, no terceiro setor. Então, acho que o tema está ficando mais próximo, sabe? Não virou uma coisa tão distante de mim, uma coisa que eu não conseguia entender, porque tudo era muito novo. Então, agora a gente percebe essa proximidade. Eu tenho visto também em outros lugares. Então, assim, a gente encontra, né, temas de debate com o pessoal de Brasília, com o Rio de Janeiro, com vocês aí no Sul, no Nordeste. Eu participei anteontem de uma live, né, uma conversa também com a Karina, que é de Pernambuco, lá de Recife, que está fazendo um trabalho super legal na prefeitura de lá. Então, assim, a gente está vendo que a coisa está disseminando, sabe? Então, e isso é muito interessante, porque eu lembro que quando a gente fez aquele curso com a Cainha, é o que você falou, né? Quando a gente fez o curso com a Cainha, a gente fez lá 10, 12 pessoas. Hoje em dia, falou de economia criativa na Carlos Fonseca, já lota. Né? Já dá a fila de espera, aquela coisa toda. Mas eu acho que é esse ganho mesmo de popularidade que os temas que a gente tem conseguido nesse momento. É lógico que ainda a gente tem um longo caminho aí para poder andar, mas só o fato de já estar mais próximo, as pessoas já estarem compreendendo mais e discutindo mais, e tentando entender mais o assunto, eu acho que isso a gente já ganha um bocado, sabe? Eu acho que isso já faz toda a diferença. Eu acho que a situação econômica que o Brasil entrou também, quando a gente fala em economia criativa, desenvolvimento pelo turismo, desenvolvimento pelos setores criativos, arte e tal, eles são setores que vão alavancar mais rapidamente a economia, né? Porque ele não foi totalmente explorado. E a cadeia produtiva dele, ela funciona mais rápido. Então, acho que na atual conjuntura, vai ser só uma questão de tempo da gente colocar a economia realmente, a economia criativa num patamar com mais destaque, porque a gente vai precisar de soluções mais rápidas, né? E ela tem esse potencial. Exatamente. Eu fico pensando muito assim. Floripa também. Floripa, Tocantins, Maranhão, olha, nós estamos bem. Olha, coisa Brasil boa. presente aqui hoje. Ai, gente, que alegria. É bom falar, né, dessas coisas, ter um de prosa bom com a gente de tudo quanto é canto. Eu adoro isso. Eu também gosto. Mas é engraçado, Helga, porque assim, a gente está passando... Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o estado com economia voltada para commodity, né? A gente fala de mineração e agropecuária, principalmente. E aí a gente está falando de duas coisas que, né, a mineração principalmente, tem ali a sua linha, né, final ali próxima. A gente está falando a gente tem mineração no estado, acho que, sei lá, para mais 30, 40 anos no máximo. Então, o que a gente vai fazer depois disso, sabe? A gente já tem algumas cidades no estado que já acordaram para isso e até por uma questão de necessidade já estão entendendo que tem que virar a chave, sabe? A economia criativa tem que
ser ali o viés, tem que ser a nova forma de entender a prestação de serviços, de desenvolvimento e tudo mais. Não só entendendo isso como uma chance de desenvolvimento, mas como uma melhora das cidades, na hora que a gente entende a questão da cidade criativa também. Então, acho que esse pulo do gato, a gente está começando a ter em alguns locais. E no caso, né, de estados como Minas Gerais, que tem ali tudo muito focado muito restrito, digamos assim, né, a matriz econômica é muito restrita, a gente precisa criar essa diversidade e se preparar para ela. Porque se eu estou falando de uma mineração que daqui a 20, 30, né, botar mais tardar 40 anos, vai estar quase exaurida, como que eu preparo para fazer a transição desse período? Né? Como que eu faço para poder depois acumular mão de obra, conhecimento, profissionais, né, e tudo para fazer essa transição. Então a gente tem que se preparar para isso com antecedência e compreender os setores criativos, a importância da economia criativa, né, o turismo criativo como um diferencial também, eu acho que faz parte desse desafio. Sabe que a O gente Brasil já precisa teve, chegar a gente mais. já teve uma experiência com a queda da produção de cacau na Bahia também, que causou empobrecimento extremo, né? Porque não houve Sim, um pensamento para diversificação econômica, né? Que até a própria Garipo exatamente. fez um trabalho. Então, nós já temos um olhar de outros lugares que sofreram com esse. Então, você poder enxergar que daqui a 20, 30 anos você vai ter esse esgotamento, já está com data marcada, né? Já é Isso. um pré-planejamento bem inteligente. Pois é, e é um desafio grande, né? Porque a gente está falando de mudar completamente o mindset de uma parcela considerável da população. Né? A gente é um país também que cresceu, né, se desenvolveu em torno dessas atividades e que a gente precisa agora repensar como que a gente vai trabalhar daqui para frente. Né? E eu acho que agora, esse momento que a gente está passando, está demonstrando que a gente precisa, de fato, se reinventar. Porque realmente, na hora que passar, né, e vai passar a questão do Covid, pandemia e tudo mais, a gente vai ter que retomar as atividades econômicas e provavelmente vai todo mundo retomar isso de forma diferente, porque os protocolos vão ser diferentes, a relação entre as pessoas vai ser diferente, então a gente precisa se preparar para isso também. E assim, eu não vejo como não aproveitar esse momento para pensar também nessas questões. Como que os setores criativos se integram melhor, como que a gente pode se apropriar mais deles, como que eles contribuem mais para essas atividades. Então, a gente tem ali, eu sei que a gente está num momento extremamente alarmante, emergencial e tudo, mas a gente também tem que procurar enxergar oportunidades nessas horas, né? E eu acho que a economia criativa, os setores criativos, o turismo criativo são oportunidades que estão aí aparecendo para a gente e que nesse momento está na hora da gente agarrar mesmo com todas as forças e trabalhar para que isso comece a acontecer, sabe? Eu Acho que a gente tem vejo, um desafio grande aí. Eu vejo que teve uma consequência interessante essa pandemia, quer dizer, nós fomos pegos muito de surpresa, né? Foi uma coisa muito rápida, assim. Porque Uhum, os setores criativos em si tinham também muita dificuldade em entender a economia criativa como um vetor de desenvolvimento, né? Porque eu ouvia muito assim, você está falando em monetizar a cultura, você está falando em monetizar a arte. Eu falei, não, gente, não é isso. Estou falando em valorizar o processo criativo e a gente usar essa cadeia produtiva que vocês já movimentam de uma forma mais inteligente e voltada para o desenvolvimento. Então, mas era difícil, sabe, o diálogo. Agora, com a impossibilidade de você ter uma atividade presencial, você ter que pensar em variantes, agora a coisa, poxa, aonde eu vou? Então, a gente está conseguindo sim. aproximar esse diálogo. Então, o Covid, ele trouxe uma reflexão expressa, né? De coisas que a gente vinha discutindo, mas que, de repente, precisamos aproveitar melhor a questão digital, a gente precisa, a tecnologia é uma aliada, não é como o Décio falou, das cidades criativas numa outra live, né? Tem muita gente colocando a tecnologia como cidade inteligente, na verdade ela é uma ferramenta para a cidade inteligente, É, né? Então acho que ela é isso uma tudo agora parte, né? se lapida num espaço de tempo mais curto. Sim. E aí, assim, até pensando na atividade turística mesmo, o que a gente tem percebido é que a própria. Já tem alguns anos que a tendência toda de consumo tem mostrado cada vez mais que as pessoas querem menos coisa pasteurizada, sabe? Aqueles pacotes que a gente tinha há 15 anos atrás de vá para a Europa, 15 países em 20 dias, aquelas coisas, não é mais não é mais o cerne, não é o que as pessoas estão querendo. É lógico que você tem ainda muita gente que está começando a viajar e está começando a descobrir, ainda é inseguro, ainda quer conhecer ali o que é o padrão, digamos assim,
Mas você tem uma parcela muito grande de pessoas que querem viajar e querem conhecer de fato aquilo que é daquele local, sabe? Que é de fato o que são as pessoas, as práticas, o conhecimento, a cultura, a comida, os atores daquela comunidade, daquele espaço que eles estão visitando. E aí conhecer, né, ter essa proximidade maior. Então, na hora que a gente consegue identificar, e os setores criativos trazem muito isso. No curso que eu fiz, por exemplo, lá no mestrado, eu fiz um estágio numa cidade pequenininha que chama Almagro, que tem um festival de teatro clássico. E o Festival de Teatro Clássico nasceu simplesmente porque, há uns 40 anos atrás, eles encontraram numa restauração que estava acontecendo, uma reforma, na realidade, de uma pousada na Plaza Maior, né, na principal praça da cidade. E aí, por acaso, o dono do hotel, na hora que estava fazendo reforma, foi quebrar uma parede e tinha um curral de comédias intacto, praticamente. Hoje é um curral de comédias do período intacto Eu da não Europa entendi inteira, é esse de Almagro. Eu não É um entendi. curral de comédias, na verdade é um teatro. É Tá. uma espécie de teatro que na época eles chamavam de curral de comédias, que tinha toda uma arquitetura Corral de Comédia. própria, uma divisão específica. E aí, por conta disso, aí, né, na época, tanto o proprietário quanto os políticos, né, envolvidos ali, eles tinham uma sensibilidade para a questão patrimonial, e aí a área foi desapropriada, virou patrimônio e tudo, eles trabalharam. E para dar vida para aquele espaço, eles resolveram fazer, então, um festival de teatro clássico. Então, são sempre textos do período clássico, mas com releituras de todas as formas que você puder imaginar. E aí a cidade, ela cresceu e vive em torno disso, sabe? Ela vive em torno do teatro, do festival. Então, assim, é uma cidade que literalmente, por isso ela tem seus altos e baixos, né? O período, por exemplo, do festival em julho, que ele acontece, a cidade que tem 9 mil habitantes, 50 mil pessoas passam por lá. Então é uma coisa assim absurda. Mas aí eles conseguiram, você tem uma escola de teatro, você tem um museu do teatro, você tem uma base do teatro espanhol lá na escola de dança. Então a cidade movimenta por conta disso. Então, e aí você vê que a cidade foi toda transformada pelo setor criativo das artes cênicas. Porque se não fosse isso, ela é uma cidade que, se você pegar o histórico dela, ela sempre foi uma cidade de passagem, sabe? Então ela passou por vários ciclos na história dela de formação e tudo. E hoje o que você tem ali que fixou as pessoas naquele lugar e fixou o interesse, né, mantém a história e tudo mais, é exatamente a questão do teatro ter voltado para lá. Então a gente vê que esses setores podem de fato transformar. E aí na hora que você traz essas pessoas para uma proximidade com a atividade turística, você enriquece a atividade turística também e você tem uma possibilidade de distribuir melhor até a renda que o turismo pode trazer. Que aí você traz um ator, você traz um chefe de cozinha, você traz um artesão, você traz um cantor, isso tudo você consegue envolver. E aí, por isso que dá a diferença, você cria uma experiência, né, diferenciada para quem está indo, para o turista que está indo para lá. Então, eu brinco que Quer ele dizer, não vai, é por só, exemplo... não é só o ator de teatro, não é só o grupo de teatro, mas toda a cadeia produtiva que faz parte dessa experiência. Exatamente. Então, assim, eu fico brincando que é lógico que as pessoas vão viajar, elas vão continuar querendo ver a Torre Eiffel, vão continuar querendo ir ao Corcovado e tudo, mas a gente pode acrescentar outras coisas que façam com que essas pessoas entrem ali e tenham outras experiências. Então, no caso, por exemplo, de Minas Gerais, você pode vir para cá e conhecer, né, o casario histórico de Ouro Preto, de Diamantina, o que for, mas você pode fazer uma visita no Alambique, você pode conhecer uma produção de queijo, você vai conhecer um fotógrafo local que vai te ensinar a fazer foto e olhar aquela cidade com outro olhar. Você vai ter, às vezes, um grupo de teatro ensaiando dentro de um lugar que você jamais iria entrar se não fosse por conta disso. Então, você tem ali várias opções. E aí você consegue, com isso, trazer, de fato, diferenças para a oferta turística local. E que eu acho que é o que a gente precisa. E aí, nesse momento que a gente está de reforma, de restauração, a gente precisa disso. De diferente. Eu me lembro dos anos atrás, esse trabalho que vocês fizeram com a cachaça, acho que a Denise também estava junto, né, nesse trabalho. Eu me lembro que vocês desenvolveram de uma tal forma que até se criou uma marca, um label, foi isso mesmo? Eu queria que você Sim, na contasse um época, pouquinho.
Que a gente tem muito alambique de cachaça aqui, sabe? Mas cada um no seu cantinho, cada um numa cidade, vila, né? Então, eu acho que essa experiência que vocês fizeram ali foi muito interessante, foi muito bonita também. A gente fez, na época, o berço da cachaça mineira é na região de Salinas, né? Que é mais para o norte de Minas. Só que nessa época, a gente fez um trabalho na Estrada Real. Então, a gente pegou os alambiques do caminho velho da Estrada Real, que é de Ouro Preto até Paraty. E aí a gente encontrou vários alambiques. Na época, nós trabalhamos com 15 alambiques, se não me engano. E aí a gente fez um trabalho com eles desde entender o que era um processo de visitação, conhecer o espaço, onde podia entrar, onde não podia, quais os processos de segurança que precisavam acontecer ali, organizar essa visita, né, para ela começar com alguém apresentando o histórico da cachaça, o histórico daquele alambique, daquela produção, terminando ali com uma degustação orientada, e dependendo do lugar, podia fechar com um almoço ou com um lanche no final da tarde. E a gente passou por várias etapas com eles para organizar internamente isso, e a gente conseguiu fazer um trabalho também em torno dos produtos mesmo, sabe? Da apresentação do produto. Porque nessa fase, a gente estava passando por um processo que hoje já está muito mais estabelecido, que é de quebrar aquele estigma de que a cachaça é do cachaceiro, aquela coisa pejorativa. Sabe? Que a cachaça é bebida nobre, a cachaça ela tem que ser entendida como bebida nobre, ela é para ser degustada, ela tem todo um histórico por trás dela, ela é produto de qualidade, reconhecido, tem todo um cuidado com a cachaça de alambique. Aí a diferença do que é uma cachaça de alambique para uma cachaça industrial, por que né, uma é muito mais cara do que a outra, isso tudo era apresentado nessa visita. E aí isso foi muito importante na época para ajudar também a quebrar essa coisa de que o cachaceiro é o pinguço e tudo. Não é. A gente tem, e a proposta sempre foi degustar a cachaça, beber com qualidade e tudo, mas não é para sair entornando, bebendo para ficar bêbado. Nunca foi isso. A proposta nunca foi essa. E a gente fez um trabalho com eles também, inclusive de refinamento dos rótulos, da apresentação do produto, tipo de garrafa, tudo isso, porque até para eles darem uma aparência para a cachaça de ser o produto mais nobre mesmo, né? Então, assim, hoje eu lembro de uma cachaça especificamente que a gente trabalhou, quando a gente propôs a troca de rótulo para ele, o proprietário falou, nossa, mas eu mandei fazer 10 mil rótulos agora, o que eu vou fazer com esses 10 mil rótulos, não sei o quê. A gente falou, olha, coloca esses 10 mil que você está usando para sua cachaça mais simples, aquela que é um ano só, que é a cachaça branca, que ela é só um ano que fica guardada e tudo. E aí você vai usando essa para as outras e aos pouquinhos você vai trocando. Hoje ele mudou completamente a rotulagem dele, usa aquilo que a gente trabalhou com ele no período, mudou a apresentação da garrafa. E tem uma garrafa que hoje ele vende uma caixa de madeira, super bonita e tudo. A garrafa custa uns R$300 quase, essa garrafa especificamente, ela tem 10 anos e tudo mais. Não, assim, transformou. Então, e aí é uma forma de contribuir para um movimento que, no caso de Minas Gerais, é muito forte, que é o movimento da gastronomia e de valorização dos produtos mineiros. Então, a cachaça é um desses produtos. Então, a gente conseguir fazer visita, conhecer alambique, tudo, é uma coisa que há 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, as pessoas achavam, não, que é isso, ninguém vai vir aqui para isso. Mas, de fato, vem. Então, as pessoas vêm, estão conhecendo, querem conhecer, querem trabalhar, querem identificar. E isso traz exatamente essa valorização do produto local. E aí, isso para atividade turística, você vai misturando com outras coisas. Então, assim, então é cachaça de Minas Gerais, aí ele vai lá na produção de cachaça e prova, mas se ele não puder ir na produção, aí a gente também tem que incorporar o quê? O hotel na região coloca aquela cachaça para ser ofertado no bar do hotel, o restaurante usar aquela cachaça local. Então, esses produtos que são da região, a gente trazer isso para dentro dos equipamentos também. Porque essa experiência em torno da gastronomia, né, em torno desses produtos diferenciados, o artesanato local, tudo, a gente consegue ampliar na medida que todo o território também se incorpore e também se apropria daquilo. Então, aí a gente consegue ter um retorno muito mais interessante. Eu lembro que o Carlos, na live com o Carlos, ele falou da dificuldade de convencer o pessoal dos hotéis a adotarem produtos locais, porque eles queriam se formatar dentro do que é um tipo Blue Tree Tower, sabe? Assim, uma coisa mais popular. Então, eles achavam que tinha que popular. Então, ele está nessa luta em tentar convencer o pessoal das pousadas, dos hotéis, a realmente colocar os produtos locais como um valor agregado, né?
Aqui no sul nós temos bastante alambique e temos muito moinho de farinha. Quase Uhum. toda a costa tem os moinhos de farinha também, né? Só cachaça e farinha até que dá uma combinação interessante, né, Vicky? Nossa senhora, dá para brincar com muita coisa aí. Mas eu lembro que eu acompanhei esse processo que vocês fizeram ali da cachaça e eu fiquei encantada, porque vocês fizeram os mapas, né? O mapa, a rota da cachaça. E A ela rota continua ativa, assim? continua, continua. A rota da cachaça, a gente fez esse trabalho grande e essa coisa foi andando. E além disso, tem um trabalho de uma agência de receptivo local daqui do estado, né, que fica ali em Brumadinho, que é as meninas da HT, que elas fizeram a rota da cachaça lá. E aí a rota da cachaça que elas fazem é literalmente pegando todo esse processo. Elas visitam na região de Brumadinho ali, se não me engano, são 3 ou 4 alambiques. E aí não só o alambique, mas vai no alambique, vai na produção local, aí conhece outras atividades da região, tem produção de geleia, tem doce e tudo mais. E aí você faz toda essa visita. Tem um local específico para almoçar, que é comida deliciosa, comida caseira e tudo. Então elas fazem a rota até hoje. Trabalham com essa rota, né, ofertam exatamente as atividades de produção daquele local, então com foco na produção de cachaça. E hoje elas também têm agora uma empresa de drinks, de mix e tudo baseado na cachaça, tudo com produção de cachaça a partir da cachaça mineira. Então elas têm muita coisa bem interessante que elas têm feito lá e que está exatamente despontando para essas questões, sabe? Se aproveitar do que é local, de se aproveitar do que é regional e tudo, trazer aquilo para dar um local de destaque, para ser esse diferencial. Porque né, assim, eu fico pensando o seguinte, se eu estou viajando para qualquer lugar que eu vá, a comida daquele lugar, né, ela faz parte da viagem, faz parte dessa história, é uma forma de eu conhecer aquela comunidade, aquela localidade. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa valorização também. Eu lembro quando eu estive em Minas, o hotelzinho que eu fiquei ofereceu uma geleia de tomate. Eu falei, como geleia de tomate, né? Para mim, tomate é uma fruta. Eu falei, tá, mas eu nunca imaginaria uma geleia de tomate. Que era receita da avó, alguma coisa assim. E geleia de tangerina também, que não era muito comum, sabe? Foi uma experiência bem legal. E Marina, a gente ouve falar muito em turismo de experiência. Turismo criativo e turismo de experiência. Eles se Essa é a fundem. pergunta de R$ 1 milhão. Porque eu estou me contando para fazer desde o começo, assim, porque a gente ouve uma vertente falar, não, é turismo de experiência. Não, o negócio que é turismo de experiência, mas eles caminham de uma forma muito... caminham junto, né? São transversais ou Sim. paralelos, né? Então, como você, como Eu acho que especialista em assim, turismo... eu acho, a diferença crucial é o seguinte, o turismo criativo, ele demanda a participação do turista. Ele tem que literalmente botar a mão na massa. Ele não é um mero espectador. Então, assim, ele é o cara que se vai ser uma oficina para produção de queijo, ele vai lá meter a mão no queijo para poder fazer o queijo, para poder ter como é que é. Se é uma oficina de fotografia, ele vai estar lá tirando foto, ele vai estar lá pintando um quadro, se for alguma coisa nesse sentido. Então, o turismo criativo é aquele que vai despertar a pessoa para aguçar o potencial criativo dela mesma. E a partir disso, ela conseguir, então, trocar e ter uma experiência mais próxima daquela comunidade que ela está visitando. Então, aí você trabalha as questões de empatia, a questão do storytelling mesmo, que aí a pessoa, né, ela vai ter visitado o lugar, mas a história que ela viveu naquele ambiente, conhecendo a história de quem está ali com ela, né, de quem está ali a recebendo e tudo, vai fazer toda a diferença. Isso é, de fato, uma experiência, não deixa de ser. Só que o turismo de experiência, às vezes, não necessariamente ele implica nessa interação tão próxima com a comunidade local. Por exemplo, isso é muito comum nas atividades que o pessoal faz muito de turismo de incentivo, né? Às vezes para dar um prêmio para os clientes mais interessantes, ou para os melhores vendedores, melhores profissionais e tudo da empresa, que às vezes ele vai ter uma experiência magnífica, mas que não necessariamente ele vai ter um contato tão próximo com a comunidade local. Eu lembro que um caso, né, que eu vi uma vez, que eu acho que ilustra bem isso, foi uma empresa que, na época que teve aquela novela Caminho das Índias, o que a empresa fez? Ela pegou os melhores funcionários dela e aí o prêmio foi uma viagem à Índia. E aí era assim, eles ficaram num castelo maravilhoso, nem sei,
prédio super diferente, coisas que eles, pessoas físicas normais, assim, comuns, não conseguiriam fazer. Então, tiveram todo um serviço diferenciado, shows específicos e tudo, mas eles ficaram muito na situação de espectadores, sabe? A experiência foi diferenciada, foi uma coisa, né, super fora do padrão e tudo que as pessoas estariam acostumadas, assim, não, beirando luxo mesmo e tudo mais. Então, assim, tiveram oportunidade de ficar em locais que normalmente não é ofertado para hospedagem, visitaram espaços que não é aberto para qualquer tipo de turista, mas eles não tiveram essa interação, sabe? Então, eu acho que o que diferencia o turismo de experiência para o turismo criativo é exatamente essa necessidade de interação local que o turismo criativo proporciona. Então, para mim, por isso que eu acho que é a diferença. Então, provavelmente todo turismo criativo vai ser um turismo de experiência, mas nem todo turismo de experiência vai ser um produto de turismo criativo. Entendi. E agora com essa busca das habilidades do futuro voltadas para a questão da criatividade, voltadas para a questão da solução de problemas, de você poder lidar com coisas diferentes, né? O turismo criativo deve ter uma curva ascendente bastante forte, né? Isso é uma questão que eu tenho conversado muito também, que a gente fica sempre assim, setor privado, independente do setor criativo, independente da gestão pública, né? Então, eu sempre defendo que esse momento vai trazer uma aproximação maior de todos os setores, né? Contribuindo de um para o outro, por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Sim. Eu acho que assim, o que a gente tem visto, as pesquisas têm mostrado para a gente agora, na hora que a gente puder fazer a retomada da atividade turística, porque nesse momento a atividade turística foi a primeira que caiu, né, que parou praticamente já, está zerado quase, e vai ser uma das últimas a conseguir ali se reerguer exatamente porque trabalha com deslocamento de pessoas e aglomeração. Então, enquanto não for, por exemplo, restabelecidas todas as linhas de transporte aéreo e tudo, isso vai ficar ainda prejudicado. Mas, de toda maneira, o que a gente percebe é que as pessoas vão voltar a viajar, mas vão voltar a viajar ainda muito preocupadas, né, ainda muito inseguras com as questões de ordem sanitária, de segurança, de garantir de conseguir voltar para casa. Então, as primeiras viagens devem ser ali para um raio de até 200 quilômetros da residência, algo que ela possa ir com carro próprio. Ou se for fazer alguma coisa de voo, 1 hora de voo ali no máximo, que se precisar voltar de carro, são 6, 8 horas de carro, que pra gente, né, nós brasileiros, a gente tira isso de letra, não é tão problemático. Mas o que eu acho que vai dar um grande salto e que tem a grande oportunidade para o turismo criativo é exatamente porque ele é o tipo do turismo feito para pouca gente. Ele não é de massa. Você não vai receber 80, 100, 150 pessoas ao mesmo tempo. Então, em princípio, você não tem aglomeração tão grande. Então, e é exatamente essa questão da proximidade, né? De ser grupo pequeno, de ser uma coisa mais próxima, de fazer o contato com a pessoa, que eu acho que vai fazer diferença. Que nesse momento também, isso é uma coisa que está faltando. A gente está sentindo falta desse contato, né? Dessa proximidade com as pessoas, desse relacionamento. A gente viu que é ótimo ter, né, internet, toda a tecnologia a nosso favor, mas que o contato, né, o olho no olho, o toque, tudo fazem diferença. Então, realmente, eu acho que nesse sentido, o turismo criativo ele tem muito a ganhar, porque é exatamente isso que ele oferece. Ele oferece proximidade para as pessoas, a possibilidade de interação, de troca, em ambientes que não são ali lotados, sabe? Assim, você não vai ter uma atividade de turismo criativo com 100 pessoas ao mesmo tempo. Né? Além do turismo criativo, as atividades ao ar livre, né? Então, assim, eu acho que vai ter uma valorização grande agora do ecoturismo, das unidades de conservação do Brasil, né, dos parques brasileiros como espaço mesmo de visitação, de contemplação, de atividade para que as pessoas possam fazer, possam estar ali desfrutando mesmo, e aí retomando a atividade turística de pouquinho em pouquinho. Quer dizer, ele se mostra também como um aliado para a gente conseguir esse desenvolvimento econômico pós-pandemia, né? Porque nós vamos ter quebra, as empresas aéreas vão ter problemas, pequenos comerciantes locais têm problemas. Então, também é uma vertente, assim como os setores criativos, que vão acelerar a curva da economia, se o trabalho for bem estruturado, né? Se realmente for uma política do território e um foco para que isso seja estimulado, né? E aí tem que ser uma mudança no olhar de todo mundo que trabalha com isso, né? Então, assim,
Os agentes de receptivo locais, eles vão ter que ter o olhar para isso também, sair ali do lugar comum, sair do que eles já estão acostumados a fazer. Então, entender o que é esse diferencial, esse produto novo que eles podem trazer, que podem acrescentar e agregar ao seu portfólio de produtos também. O próprio operador de fora, né, que na hora que ele vai fazer a venda para o turista, ele vai ter que conhecer essas opções, porque o turista vai procurar coisas mais nesse sentido, vai ter que dar essa segurança que o turista vai poder ir para um lugar que é seguro, que a higiene está em dia, que ele pode ir com tranquilidade, né, que todos os cuidados estão sendo tomados. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade aí, e o turista vai procurar isso também, sabe? Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem de rever todo um processo. Que não é da noite para o dia, não é fácil, mas que a gente vai precisar de começar com isso de uma vez. Também vão acabar surgindo novas profissões dentro da própria área do turismo, assim como no setor criativo, né? Que façam esse diálogo de uma forma diferente do profissional que faz hoje, né? Que dentro da área criativa, hoje, dentro dos setores criativos mais voltados à arte, por exemplo, a gente sente falta de alguém que faça estratégias de marketing com diálogo com a gestão pública e com o setor privado, né, mostrando o potencial de desenvolvimento, porque normalmente eles estão muito voltados para o processo de criação. Eu imagino que no turismo também aconteça um processo similar, né, de novos profissionais que surjam com um olhar mais apurado, que possam fazer essa construção, essa defesa, essa construção de uma outra forma. Uhum. Sim, concordo com você. E a gente tem visto, por exemplo, cada vez mais as ferramentas tecnológicas estão sendo apropriadas pela atividade turística, né? Então, assim, nesse momento então, de pandemia, a gente está tendo várias ferramentas sendo disponibilizadas para a atividade turística para continuar, né, essa questão da divulgação, da promoção, do marketing digital principalmente. A gente tem, por exemplo, né, a gente colocou agora no site de Minas Gerais, no promocional nosso, que é o visiteminasgerais.com.br, uma leva de roteiros em 360, para a pessoa conseguir, né, ver o que é, por exemplo, o que é Ouro Preto, o que é Diamantino, o que é o Museu Mineiro. Então, coisas nesse sentido, para a gente continuar despertando, né, o interesse das pessoas em virem para o Estado, né, no momento que ainda não pode. Então, assim, a gente tem que manter essa comunicação. Então, a atividade turística, ela fica mais forte e o uso dessa tecnologia também. Então, eu lembro que eu vi em uma conferência que teve de turismo criativo uns 3 anos e meio atrás, o uso de realidade virtual e realidade aumentada para a atividade turística. Exatamente pensando também a preservação patrimonial. Então, eu lembro que foi um arqueólogo egípcio que foi dar palestra falando que tem as 3 pirâmides, né? E tudo, ele falando que a ideia deles dependendo da situação, fechar 2 pirâmides, deixar só uma aberta, e que num espaço próximo você possa ter, com óculos 3D, tudo, ver por realidade virtual, fazer a visita às outras pirâmides também. Eu não acho que a visita virtual substitui a visita real, né, digamos assim. Só que ela pode ser uma ferramenta na medida que você tem que também trabalhar as questões de segurança, de manutenção, preservação e tudo mais. E você pode usar isso também exatamente para as pessoas terem mais interesse por certas temáticas. Então você faz com que isso fique mais próximo dos outros também. Eu vi um case interessante, eu não lembro o nome do rapaz, ele me foge agora, mas ele está estudando no Japão e ele teve muita saudade da comida da casa, da região dele, na Paraíba. Ele é da Paraíba. Aí ele desenvolveu um aplicativo com as receitas da gastronomia local da Paraíba, né? E esse aplicativo acabou virando um hit ali na região do Japão e fomentou um turismo, de uma vontade de conhecer a Paraíba e o Brasil, sabe? Foi uma cadeia tão interessante. Ele fez isso apenas porque estava com saudades de casa e ele queria, como o exercício dele era na área de gamificação, o curso que ele estava fazendo, então ele criou esse game. E foi muito interessante como as pessoas começaram a se interessar, a visitar a Paraíba em função da gastronomia, das receitas que ele colocou no aplicativo, né? Então, essa cadeia, ela é tão vasta, né? Você vê um aplicativo, a gastronomia, os saberes e fazeres, né? Tudo isso se alia no processo que você está colocando, né? No turismo criativo.
Exatamente. E eu acho que a gente tem, por exemplo, né, que em Minas, a gente está recomeçando, né, essa conversa em relação ao turismo criativo, trabalhando de fato como uma estratégia para desenvolvimento do turismo aqui. E eu sou suspeita para falar, porque é um tema que me encanta mesmo, eu gosto muito de trabalhar com isso, mas de fato a gente tem percebido que são formas da gente conseguir envolver mesmo as pessoas e trazer o de melhor que a gente tem. Porque às vezes a gente Uhum. tem um olhar viciado. Então eu fico brincando. A vida, igual o pão de queijo que a gente brinca, né? A vida inteira eu comi pão de queijo. Aliás, o pão de queijo melhor que existe é o da minha mãe, não adianta, é o dela. Eu já tentei fazer, um monte de gente tenta fazer e nunca fica igual. É o da minha mãe, que é o melhor de todos. Eu me Mas candidato, eu me candidato. eu vou mandar para você, eu vou mandar para você. Mas a gente fica brincando, porque assim, quando eu morei fora, que eu vi, que aí foi quando eu mais senti falta mesmo dessas questões que trazem mesmo a memória afetiva pra gente. Então, o dia que eu consegui achar polvilho, um queijo melhorzinho, tudo para poder fazer o bendito pão de queijo, parecia que eu estava comendo um banquete assim dos deuses, né? Assim, quem que era qualquer restaurante estrelado perto do pão de queijo que estava fazendo. Então, essa questão das memórias afetivas e tudo, quando a gente consegue trazer isso para a atividade turística, e aí o turismo criativo tem essa possibilidade, a gente consegue fazer com que essa lembrança para as pessoas fique e ela consegue fazer com que ela passe isso para os outros. Então, eu, por exemplo, eu te falo que quando eu vou para qualquer lugar que a história, a gastronomia, por exemplo, aconteceu alguma coisa diferente que me tocou, eu falo muito mais disso. Eu conto com muito mais prazer. Pois é. Igual a questão, né, para não ficar falando só de Minas, a Karina, quando eu fui a Recife, ela me levou na Ilha de Deus. E aí ela me falou tanto da mariscada, eu não consegui comer no dia, porque no dia a visita foi muito rápida, né? Eu não consegui fazer o passeio, ficar o dia todo lá com eles, que eu brinquei com ela que ela tá me devendo a mariscada até hoje, porque sem ter provado a mariscada, eu já tô com água na boca da mariscada, com saudade da mariscada que eu nem comi. Então, Uhum. assim, essa coisa dessa troca de você. Mas por que eu tô com isso? Porque eu conheci a menina que faz a mariscada, conheci a história dela, conheci a casa, conheci o que, né, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, criou todo um processo, uma história em torno daquilo. Então, quando a gente conta isso, seja com a gastronomia, seja com o artesanato, seja com um músico, seja um ator, seja um fotógrafo, seja um artista plástico, o que for, a hora a gente consegue envolver essas pessoas e elas contam as Uhum. histórias delas, você compartilha com elas um momento, faz toda a diferença. Então é isso que eu acho que a gente precisa aproximar. E aí o setor criativo os setores criativos, eles são ali um caldeirão de possibilidades para a gente trabalhar. A Cainha conta uma história que eu gosto muito, ela é bem rapidinha. Ela foi para Petros, na Jordânia, não sei se você conhece essa, e chegou Não, lá acho no que não. hotel. Não, então ela chegou lá no hotel à noite, depois da conferência que ela foi, e pediu indicação de algum lugar, um restaurante. Ela falou, deixa eu ver se tem vaga. O cara ligou lá para o lugar e ela foi. Chegou lá na porta e deram para ela um avental e uma faca. Ela falou assim, meu Deus, né? O que acontece? Bom, tinha umas 10 pessoas, cada um de um país diferente, ninguém falava quase nenhum idioma Ah, em comum, lembrei. um pouco de inglês, né? Mas ele fez um flipchart e no flipchart ele foi colocando as instruções, né, de uma forma que todo mundo entendesse. E tomando vinho. Então, diz que eles fizeram o preparo daquele prato sugerido, que era um prato típico, né? Todos juntos, e depois tentaram para degustar. Ela disse que essa experiência foi tão marcante que ela chegou em casa, quando reuniu os amigos, contou especificamente desse jantar. Tinha milhões de coisas na Jordânia, mas aquele jantar foi resultado. Os colegas dela que estavam querendo fazer uma viagem mudaram o roteiro para ir para a Jordânia, sabe? Então, assim, essas impressões, né? Essa coisa que você vive, eu acho que essa história é tão legal, sabe? E é realmente o Não, fazer mas é junto, porque sensacional. aproximou várias coisas, né? A experiência de estar junto, o dividir, o fazer, o se comunicar sem ter o mesmo idioma, de estar num país estranho. É uma experiência que você não esquece mais, né? Fica para sempre. Exatamente. E são essas coisas. Eu passei por isso na Bulgária. Eu fui para a Bulgária, fui para um seminário lá, fiquei 4 dias na Bulgária. O que eu mais lembro foi a aula de dança búlgara que eu tive. Que foi no meio do Ah, olha, jantar, eles tiraram a gente, levantaram de pra dançar. Eu nunca tinha dançado aquele negócio na vida.
Até hoje eu ainda guardo uns passinhos e tudo. Agora, o que eu tenho, o que eu observo lá também, o que eu lembro da viagem, estou tirando, né? O que eu quase foi, foi a primeira vez que eu vi neve para danar na vida, né? Então eu fiquei lá igual menino, igual criança pequena na neve. Mas assim, tirando isso, o que eu lembro foi o jantar que o pessoal tirou e foi ensinando as danças búlgaras pra gente. Esse que foi o principal. Érica, minha amiga da Ó, Colômbia, o agora que eu me Décio lembrei está também. Um dizendo beijo. aqui que o biscoito de queijo de Goiás não tem menor. A gente tá Nós dizendo, a gente briga com o Goiás por causa do piqui. Eles falam que é de lá, a gente fala que é daqui, mas tá tudo em casa. aqui é a cuca. Cuca é o master de Joinville. Tem cuca de tudo quanto é jeito, de farofa, de abacaxi, de amendoim. O pessoal vem aqui para comer cuca, né? E alguém falou um negócio aqui que me deixou com água na boca. Pão de queijo Colombo. Maria Antônia Valadares. Pois é, aqui a gente faz com pernil, com lombo, com linguiça, tá tudo em casa. Minha querida amiga, nós temos uns 4 minutinhos, né? Para você ainda colocar alguma coisa, uma experiência legal, alguma coisa que você quer deixar de reflexão para o pessoal que está acompanhando a gente, porque foi bem interessante. Essa leva de lives, trocando experiências em diversos territórios, abriu muitos olhares, sabe? Muitas pessoas, assim, às vezes você fica, como você fala, a gente fecha o olhar, fica no mais do mesmo, e quando você tem essas trocas, de repente, pô, tive uma ideia legal, né? A gente vai auxiliando um ao outro num momento que está bastante difícil, né? Paçoca, carne de sol do Tocantins, ó, tá vendo? Estou Nossa, defendendo aqui. Estou me essa deixando com hora, fome. pra quem almoçou muito cedo hoje, já tá dando aquela fome também. Não, mas primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer demais o convite, mais uma vez. E aí, de recado que eu queria deixar é o seguinte, para quem trabalha com o turismo e tudo, olha para o lado. Às vezes o que está mais interessante para mostrar está debaixo do nosso nariz e a gente não está enxergando. E para quem vai visitar, procure visitar e conhecer as pessoas do lugar. Procure esse olho no olho, procure conversar com as pessoas daquela região, conhecer de fato a história de quem está ali te recebendo, que com certeza vai fazer toda a diferença. A gente sempre vai voltar melhor de uma viagem toda vez que a gente consegue conhecer um pouquinho mais da história do outro. Acho que isso ajuda a gente a ter melhores relações entre nós, entre as pessoas, entre, né, os diferentes, principalmente. Eu acho que isso é um exercício de empatia. E aí o turismo é uma boa forma da gente praticar isso e logo, logo a gente vai poder voltar a fazer. Deus quiser, né? Então, Marina, novamente, muito obrigada, né? Nós já estamos dando já o sinalzinho para a gente ir encerrando. Gratidão, gratidão. Não vejo hora dá para comer esse pão de queijo gostoso aí, mas também estou esperando você aqui, tá? Nós vamos ter que sair do isolamento e fazer um bate-bola. Abração gigante para você. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Eu depois vou gravar a live e deixo no YouTube, tá, gente? Eu ponho lá no Face para quem quiser ver depois, tá? Beijão, querida. Obrigada mais uma vez, Helga. Beijo.